Olá, sejam muito bem-vindos ao C-Sport Talks, um podcast que coloca desporto como perspectiva e que tem como principal objetivo abordar o desporto no seio da Universidade de Coimbra e dos seus principais intervenientes. Para tal, temos hoje duas gerações da canoagem de Portugal. De um lado, Iago Bobiano, estudante-atleta da Faculdade de Ciências e Tecnologias. Do outro lado, professora Beatriz Gomes, professora docente na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, a quem agradeço desde já a presença e dou naturalmente as boas-vindas. Portanto, Iago, professora, sejam muito bem-vindos ao C-Sport Talks. Muito obrigado. Iago, serás tu a dar a primeira pagaiada, portanto, és tu que irás iniciar. Desde logo, a época passada foi uma época bastante gloriosa. Sagraste campeão nacional de sub-23 em K1 500 metros e, portanto, essa prova também te deu o bronze nacional em sénior no mesmo campeonato. Foste igualmente vice-campeão nacional em K1 200 e K1 500. E, portanto, para quem não sabe, tu vens de uma família que, para além de gostar bastante da letra I, não é? Tu és Iago, o teu irmão Yanis e a tua irmã Yara, mas também vens de uma família que gosta bastante da canoagem. E, portanto, a primeira pergunta é exatamente essa. De onde é que surge este Iago de alto rendimento e de onde é que surge a canoagem? Certo, neste caso, como você disse, o meu pai e a minha mãe já vinham da canoagem antigamente, logo não tive assim grande opção de ter entrado neste desporto. E inicialmente, por causa, eu diria que se não tivesse os pais que tinha, iria ser um rapaz sedentário, quase certeza, que inicialmente não tinha assim muito gosto pelo desporto. E ao longo dos tempos, tinha o meu pai sempre a dizer: vais ver que um dia vais-me agradecer e que é isto que podes não querer agora, mas quando for mais velho vais ver que é importante. E agora, na verdade, só tenho a agradecer todo o apoio que ele me deu. E basicamente foi isso. Acho que basicamente só a partir do meu 8º ano é que eu comecei mesmo a ver, ok, é isto que eu quero fazer. Tanto que eu até andava a fazer outros esportes, fazia ténis na altura, então já queriam que eu fosse federado e assim, e eu cortei o ténis e dediquei-me só à canoagem. E a partir daí tem sido sempre, surgiu o Iago de alto rendimento, que está bem até agora. Muito bem. Então já consegues agradecer ao teu pai? Já consigo agradecer ao meu pai, sim senhor. E a Universidade de Coimbra, surge no meio disto tudo, surge onde? Também foi o teu pai e também agradece ao teu pai? Por acaso, tanto o meu pai como a minha mãe tiraram aqui curso nesta universidade, tiraram os dois de Educação Física. Muito bem. E eu não vi Educação Física, estou a tirar Engenharia Informática, mas foi para conciliar os estudos, que neste caso o Centro de Alto Rendimento de Canoagem é em Montemor. Exatamente. Meus pais têm andado de cá, foi tudo duas junções, duas opções que se juntaram e que eu decidi vir para aqui. E tenho só a agradecer também à Universidade por todo este percurso até agora, que também tem havido muito apoio e permitido conciliar as duas coisas. Muito bem. Professora, aqui algo que foi difícil de juntar, assumo, foi efetivamente o seu currículo, pelo menos aqui em 3 linhas. Portanto, a professora tem um passado histórico e de ênfase no caso da canoagem, 44 títulos de campeã nacional, campeã do mundo em 2009, 19 medalhas internacionais, atleta olímpica em 2008, 2012, mestre em biocinética e doutorada em ciências do desporto. Atualmente, como se não bastasse, é subdiretora da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. E, portanto, a questão acaba por ser a mesma, professora. Como é que surge a canoagem? Creio que terá sido também pelo seu pai? Não. É verdade, é verdade. Ok, um ponto comum. E como surge também a Universidade de Coimbra? Pronto. Antes de mais, cumprimentar-vos, dizer que é para mim uma oportunidade e é um prazer estar aqui com vocês. Depois também dizer que é uma oportunidade de estar aqui com o Iago, porque é uma feliz oportunidade, porque nos primeiros estágios em que eu estive da Seleção Nacional, na altura era em Melres, um sítio lá recôndito, depois do Porto, em que era impossível não enjoar cada vez que lá ia, eu recordo-me de estar em estágio e do pai do Iago ser também um dos atletas, o Nuno Silva, e por isso é bom recordar e é bom ter esta oportunidade, na verdade aqui, como disseste ao princípio, duas gerações. E por isso também aqui uma palavra de boas memórias por esses tempos e de recordar. E depois tive a oportunidade também, eles num ano antes ou 2 anos antes de mim, mas estivemos aqui também, tal como eu, a frequentar a licenciatura em Ciências do Desporto, o Nuno Silva e Ana Biano, pais do Iago, e por isso como as vidas se vão encontrando. Eu também tenho, o meu pai teve aqui um papel essencial. O meu pai era praticante de canoagem, continua a ser um amante da modalidade
e por isso, claramente, a minha mãe também a minha mãe da área da educação física, na altura a estudar no Porto, e por isso eu diria que eu já pagaiei dentro da barriga da minha mãe, porque ela fazia de uma forma lúdica. O Iago também. E no berço, já paguei dentro do berço. Eu recordo-me de ver a tua mãe grávida aqui no Rio Mondego, a pagaiar, e por isso, mas foi o meu pai que fundamentalmente me levou para a modalidade. Eu comecei a competir, a pagaiar, terei começado muito, muito jovem, recordo-me de fotografias que teria 3, 4 anos a tirar água do barco, mas comecei a competir com 10 anos, e essa dificuldade em resumir em 3 linhas deve também ao facto que eu, embora tenha entrado jovem para a seleção, até chegar a um nível de elite levei alguns anos. Claro. E por isso eu depois participei nos primeiros Jogos Olímpicos já com 28 anos, e por isso foi um percurso longo de prática na modalidade, de várias competições em vários escalões, e que depois me levaram a alguns títulos e a algumas medalhas, mas claramente este foi um percurso onde passei por diferentes clubes e onde tive a oportunidade de, em simultâneo aqui com a licenciatura, com o mestrado e também com o doutoramento, continuar a praticar e a conciliar. Claro que sim. Iria jurar, professora Iago, que a única questão que teríamos aqui em comum era efetivamente a canoagem e a carreira dual, mas afinal há muito mais do que isso, não é verdade? Mas era exatamente também por aí, pela carreira dual, Iago, que iria falar um pouco, até porque ao teu lado tens um exemplo daquilo que é a gestão da carreira dual, e portanto pergunto como é que um atleta, porque na realidade um atleta de alto rendimento não é um atleta comum, é um atleta que tem outras carências e outras necessidades. E, portanto, como é que tu consegues, enquanto atleta de alto rendimento, equilibrar aqui o melhor dos dois mundos, que é o alto rendimento e o ensino superior? Olha, acho que neste caso, a primeira coisa que eu tenho a dizer é agradecer aos meus colegas, que há muitos trabalhos do Grupo de Engenharia Informática e que sempre tiveram, neste caso, a noção de que eu podia não ter tanto tempo para os ajudar e que tudo o que eu faria seria dar o máximo, tal como eu dou o máximo nos treinos, é dar o máximo em todas as horas que eu trabalhar consigo. E sempre me ajudaram muito nesse aspecto, tanto que eu tenho o meu grupo de amigos meio definido que sempre me ajudou desde o primeiro ano, agora até ao 5º. E em conjunto, fiz o curso em conjunto com eles, neste caso. Depois tenho a própria universidade, que desde o início que tenho o Estatuto de Estudante Atleta, que sempre permitiu conciliar, e os próprios professores, mesmo sendo engenharia informática, podias imaginar que não ligariam muito ao desporto, sempre me ajudaram logo. Não sei, se mandasse um mail era, sem problema, Iago, tu tens uma vida diferente, arranjamos maneira de fazer as avaliações noutra altura, e ajustar de acordo com isso. E depois basicamente é uma gestão de tempo, é ter noção que não posso estar a sair à noite, porque até essa altura tenho que estar ou a estudar ou a descansar para o treino, e acho que é muito por aí, ter sempre a noção que se quer dar tudo de mim, tanto nos treinos como nas aulas, tenho que gerir o tempo e não posso ter tanto aquela vertente lúdica, claro que também é preciso, de vez em quando. Exatamente. Mas diminuir um pouco isso e focar-me no que interessa, porque eu quero ser atleta de rendimento e fazer as cadeiras, por isso é isso que eu tenho esforçado ao longo dos anos para fazer. Sempre. Claro. Há aqui algo que é importante ressalvar, esta última frase do Iago, que diz que quer ser atleta de alto rendimento, professora. E a professora, tendo sido atleta de alto rendimento e tendo também acompanhado todo um conjunto de gerações, desde a sua até ao momento, eu gostava de questionar, professora, em que é que a Faculdade de Ciências de Desporto, em que atualmente sou diretora, em que é que a Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física e também a Universidade de Coimbra conseguem, através da avaliação e controle de treino, por exemplo, ajudar a alcançar estes objetivos e estes sonhos que o Iago e tantos outros atletas e estudantes da nossa universidade comportam em si? Claramente a Universidade de Coimbra tem tido um peso muito considerável neste contributo, auxílio às seleções nacionais, não só de canoagem, mas também de outras modalidades. Claro que a avaliação e controle do treino é uma parte onde nós podemos dar um contributo, e aí já poderei dar mais alguma informação, mas para além disso nós também temos dado contributo ao nível da investigação nas diferentes modalidades, e na canoagem nós seremos em Portugal a universidade que mais investiga na modalidade, e depois também temos este papel que a universidade tem no auxílio à carreira dual.
Relativamente especificamente à avaliação e controle do treino, a avaliação e controle do treino é um aspecto essencial no processo de treino e de melhoria do desempenho. E aí ela serve não só para avaliar e perceber o impacto das cargas, isto é, do treino, e por isso permitir aos treinadores que possam ajustar essas cargas, que possam fazer opções ao nível do treino, sempre neste intuito de chegar às competições no melhor, ter a melhor performance possível, mas também a avaliação e controle do treino ajuda na prescrição do treino, na identificação das intensidades, das cargas, e por isso eu penso que não estarei a dizer que de uma forma sistemática nós começámos a colaborar. A FECDEF-UC começou a colaborar com a Federação Portuguesa de Canoagem, eu diria 2005, 2006, e tem havido uma colaboração consistente ao longo destes anos. Como dizias há pouco, há um conjunto de gerações diferentes que já passaram pelo nosso laboratório, de atletas que atualmente, como o Iago e outros, estão ao nível do panorama internacional como dos melhores e que fazem da equipa portuguesa também uma das melhores do mundo, e por isso este papel da avaliação e controle do treino, eu penso que a Federação, não só nós, mas a Federação também é quem tem vindo também a público reconhecer essa importância, e há pouco esqueci-me também do nosso contributo na formação de treinadores, e por isso há aqui um largo espectro de contributo que nós damos à comunidade, neste caso e já são várias gerações, professora, portanto a confiar no trabalho da Faculdade e da Universidade de Coimbra. Quando vemos o Fernando Pimenta, que é de uma geração diferente do Iago, ambos estão a confiar neste trabalho. Sim, vários, todos os atletas, diria eu, que estiveram nos Jogos Olímpicos passaram aqui, por isso eu destacando esta questão da avaliação e controle do treino, não queria deixar de mencionar também, eu faço parte dessa equipa, mas não queria deixar de destacar o professor Amândio Santos, que é uma pessoa que é central neste processo e que trabalha com a canoagem e também com outras modalidades, e por isso também destacar, para além de outros colegas que ao longo destes anos colaboraram e colaboram nestas prestações de serviço às federações, mas que no caso da canoagem claramente tenho que destacar o professor Amândio Santos. Exatamente. Iago, é assim, nem só de pão vive o homem, não é? E portanto esta questão da avaliação e controle de treino é fundamental, e do qual, como a professora disse, e muito bem, vários atletas já têm bebido desse conhecimento, desses procedimentos que a Universidade de Coimbra presta, mas é preciso algo mais para um atleta de alto rendimento, e portanto daqui talvez tenhamos de realçar o programa de apoio ao alto rendimento, onde tu fazes parte, o PAR-UC, e portanto a questão é exatamente esta: para além do controle e avaliação de treino, que é fundamental, sentes que efetivamente programas e iniciativas como estas têm contribuído para a tua carreira dual e têm potenciado ao máximo o teu alto rendimento e o teu estudo? Opa, sem dúvida, como falei há pouco, ter esse estatuto associado ao nome Iago Biano no InfoEstudante e no InfoDocente, essa situação cria com que os professores já saibam a minha situação, compreendam, e mesmo que não compreendessem, acho que por regulamentos seriam obrigados pelo PAR-UC a dar o apoio e a alterar avaliações. E tanto acho que aquilo mais usufruo usamos época especial, como muitas vezes usamos época normal e época de recurso acabam por ser em competições internacionais. Os exames de época especial que permita o PAR-UC são uma mais-valia incrível para ajudar a terminar as cadeiras, que de outra maneira não seria possível. Exato. E acho que no geral é por aí. Portanto, sentes a Universidade de Coimbra como um apoio e uma catapulta para aquilo que é a tua carreira, sim, sem dúvida. E daquilo que será a tua carreira futura após acabares o teu alto rendimento, sim, não é? Porque sabemos que é algo que tem um fim. Exato, e acho que sem dúvida permitiu, se calhar, ter feito o curso nos anos certos em vez de ter demorado o dobro, ou mais 2, mais 3 anos, porque o apoio para conciliar as duas coisas vem muito logo pelos regulamentos da UC. Claro, seria muito mais impossível em caso contrário. Professora, é importante perguntar e verificarmos se sente diferença da sua geração
para esta geração sobre a possibilidade de uma carreira dual, porque este tema que o Iago levanta é bastante importante. Talvez em tempos, primeiro estaria a carreira e só no fim da carreira iria surgir o estudo. Talvez agora haja uma diferença, é a minha questão para a professora. Sim, claramente. Eu recordo-me e tenho a percepção de que nos anos 90 e até possivelmente nos anos 80 a cultura desportiva era centrada exclusivamente naquilo que era o treino, a performance, a participação nas provas e descurando esta necessidade de conciliar e pensando que o atleta depois prepararia a sua carreira a posteriori da sua carreira desportiva. Eu penso que a canoagem, aí desconheço as outras modalidades, mas olhando para aquilo que há pouco o Iago dizia, que veio para Coimbra para poder conciliar, eu há pouco recordava-me que eu também vim para Coimbra para poder conciliar. Claro que tínhamos atualmente, os atletas têm acesso, terão talvez mais condições, mas na altura eu também vim para um centro de treino. Exatamente. Tinha um treinador, isto em 95, eu vim frequentar o 10º ano para a escola Dom Duarte e fiquei aqui num centro de treino que tinha outros atletas e que tinha um treinador, na altura o treinador da Seleção Nacional, e que eu no secundário, alguns deles no ensino superior, e a Federação decidiu vir para Coimbra por algum motivo. Exatamente. E imagino que por a cidade permite esta conciliação, e para a modalidade, tendo o Rio Mondego, tem aqui na proximidade um conjunto de oportunidades e por isso em dinâmicas diferentes. Entretanto, o Iago já vem para aqui, antes dele já houve uma casa universitária em Montemoro Velho, pronto, por isso houve aqui um percurso claro, mas que na verdade eu penso que tem origem um pouco nos anos 90, em que já a Federação tentava contribuir para esta conciliação. Na altura não havia este conceito do estudante-atleta e esta carreira dual, não era algo que se falasse, mas na verdade era aquilo que nós já fazíamos, que era esta conciliação entre a atividade esportiva e a carreira académica, e por isso de formas distintas e talvez com condições distintas, mas na verdade a percorrer um trajeto muito semelhante. Claro. Acontece que neste âmbito a professora é exemplar e é ímpar, portanto, nesta conciliação dos dois mundos, ainda por cima numa altura em que não era tão presente. Portanto, a professora em 2008 entrega um mestrado um mês antes de ir aos Jogos Olímpicos, portanto um mês antes de estar na China torna-se mestre. Posteriormente, em 2009 é campeão do mundo, em 2012 renova a sua presença nos Jogos Olímpicos e em 2016 tenta apurar, não consegue, mas por vingança, no bom sentido da palavra, no ano a seguir entrega o doutoramento e torna-se doutorada em Ciências do Desporto. E portanto, a primeira questão, professora, que eu acho que surge a qualquer pessoa é quantas horas tinha o seu dia. Acho que é a primeira questão, não é? Mas no bom sentido da palavra, eu acho que é extremamente importante perguntar como é que a professora conseguia conciliar estes três mundos e ainda por cima há um rendimento elevadíssimo. Portanto, a professora tinha o âmbito familiar, o âmbito desportivo e o âmbito académico, que conseguiu em 2017 culminar todos eles, não é? Portanto, como é que a professora conseguiu efetivamente levar isto a cabo? Pois, eu vou começar com uma brincadeira, eu vou dizer que eu de vez em quando também penso nisso. E olhando para aquilo que é a minha capacidade atual, eu às vezes penso como é que eu fazia isso? Porque, de certa forma, às vezes já nem eu me recordo. Mas o Iago há pouco utilizou um termo que eu acho que define, que é a questão da gestão. É gerir o dia e fazer opções. E ele falou dos colegas, mas eu tornaria isso mais abrangente. Mais amplo, claro. E a cada momento destas várias fases que tu foste mencionando, desde a licenciatura até ao doutoramento, e pensando
naquilo que é a vida familiar, a vida pessoal familiar, a vida desportiva e a vida académica, e eu desde 2003, 2004, que também tinha vida profissional, e por isso eu sempre senti muito apoio das várias partes aqui envolvidas e que eu fui mencionando. E teria sido impossível de fazer essa gestão, não chegariam de certeza a 24 horas, se eu não tivesse a cada momento tido o apoio das várias partes. Exatamente. E por isso é preciso da parte do atleta que haja realmente a gestão, o fazer opções, o utilizar o tempo da melhor forma, mas eu diria que para mim, e aquilo que eu consigo ver para os outros, e até do que o Iago mencionou, que é impossível fazer sem a ajuda das várias partes, sem a ajuda dos regulamentos, sem a ajuda dos professores, da instituição, sem a compreensão dos treinadores e da federação, porque se eles não perceberem que nós, em vez de irmos treinar às 10 horas, como vão alguns dos atletas, temos que ir às 6h30 ou às 7, porque naquele dia temos... Se não houver essa flexibilidade. Se não houver toda esta flexibilidade, e não é só flexibilidade, na maior parte das vezes é apoio. Pois. E confiança também. E confiança, exatamente, não o conseguiríamos. E por isso foi sempre baseado nestes vários pilares e no contributo de todos, por isso eu diria que aquilo que eu alcancei e a forma como eu geri dependeu de mim, claramente. Se eu estivesse de papo para o ar em casa e caísse na minha vida, não ia ser capaz de gerir. Claro. Mas eu, sem os outros, também não teria sido capaz. E por isso tenho muito, agradeço a todos aqueles que, nos vários momentos, me apoiaram, porque são imensos, por isso não vou mencionar, mas claro que a família é principal, mas em todas estas áreas, profissional, académica, desportiva, familiar, foram essenciais. É isso mesmo. Iago, tu neste campo, e também depois de ouvirmos este testemunho exemplar, sei que neste campo da gestão do tempo tu também és muito forte e, portanto, eu gostaria que tu partilhasses connosco uma história de gestão de tempo de qualidade, que foi a final alargada do Campeonato Nacional Universitário, em que estavas apurado para a final. Gostava que tu nos explicasses como é que conseguiste gerir aqui este tempo de uma forma tão positiva. Então, resumindo a situação, foi tudo menos positivo, exatamente. E para mim, a desculpa, vi mal a hora de largada. Neste caso, por exemplo, ia começar às 4h30 e eu tinha visto 4h50, por isso estava realmente, os meus colegas, todos os meus adversários, eu estava a aquecer, tipo, eles estão muito nervosos, o que é que se passa? Falta muito tempo. E depois foram para a água e eu estava na minha descontraída a falar com o resto de outras pessoas que não iam fazer essa competição, até que vem realmente o chefe de comitiva e tu tens que ir para a água agora. E eu, não, ainda falta 15 minutos. Pronto, estava eu neste caso a começar o aquecimento fora d'água. Exatamente. Até que realmente ele diz que não, vai verificar, confirma que eu já devia estar na água e olho para a largada e estão todos os meus colegas alinhados lá na frente, e o que equivalia que eu teria que entrar na água e ainda percorrer 500 metros, que ao máximo é 1 minuto e 40, e eu claramente não podia fazer, era 500 para lá, regressar 300 metros e alinhar. A sorte foi que é tudo malta conhecida que estava a fazer prova comigo e estavam-se meio a recusar a alinhar até eu chegar. Foi impossível, neste caso atrasei para aí 5 minutos. O problema principal depois foi que cheguei a horas, não tive tempo sequer, que aquilo havia bastante há algas na pista, geralmente nós antes de alinhar temos que andar para trás, aquilo sai e está tranquilo. Eu na altura não tive tempo, porque já estava atrasado e sem falta de respeito ainda chegar lá e meter-me a andar para trás, parece que estava a usar com os outros. Por isso só alinhei e pronto, a prova foi tudo menos bem conseguida. E quase que eu digo que, apesar que é negócio que nem devia mais valia ter ficado no hangar. Mas pronto, basicamente foi essa a situação. E é não voltar a repetir. Neste caso é olhar bem para as horas, verificar 2, 3 vezes e ver se não volta a acontecer. Professora, se esta gestão de tempo, o que é que tem a dizer? Né? Acha que está de acordo com os seus critérios? Todo o nosso percurso desportivo é um processo de aprendizagem e por isso o importante é que o Iago tire desta situação aprenda com ela e perceba que da próxima vez, ele acabou de dizer, tem que confirmar e reconfirmar e depois estar atento. É isso mesmo. Não é nada que nunca tenha acontecido a nenhum atleta. Exatamente. Não me estou a lembrar de nenhuma vez, mas certeza que me aconteceu. Não, mas professora, agora era também esse desafio
que iria fazer à professora, que é exatamente, nós agora estamos no Chopalinho, ou estamos em Montemor, já estamos dentro do caiaque, com a pagaia na mão, estamos, no caso, a professora, que eu de todo... Tu já estarias dentro d'água, porque... Exatamente, sem dúvida alguma. Mas, de qualquer das formas, estamos já na vertente atleta, e eu gostaria de lançar o desafio à professora de... contar-nos qual foi a história mais caricata que teve enquanto atleta. Ao Iago desafiava também a ir pensando, sendo que esta já não conta, não é? Porque esta foi um exemplo de gestão de tempo, não podemos ter essa... Não foi todo caricata. Repetir essa história. Portanto, professor, eu lançava-lhe esse desafio. Haverá muitas, umas mais caricatas que na altura foram um bocadinho dolorosas, outras menos. Há uma que me recordo sempre como muito divertida, porque numa prova, eu penso que talvez Campeonato da Europa, em Poznan, na Polónia, de tempos a tempos a canoagem no sprint vai inventando, diria, umas situações competitivas diferentes, novas, e eu tinha a oportunidade de fazer parte de uma equipa nos Jogos Olímpicos, nas várias participações, que também queria aqui mencionar a Teresa Portela, a Helena Rodrigues e a Joana Vasconcelos. Para além em alguns momentos tivemos outras pessoas na equipa, mas elas claramente acompanharam-me neste processo e foram essenciais. O grupo é fundamental. Claro. Acordar todos os dias, às vezes muito cedo, para ir treinar, é algo que se faz já por rotina, porque se pensa não vai. Claro. E elas também levaram a isso, e por isso o meu percurso também se deve muito a elas. Mas nós decidimos fazer uma prova no final que era estafeta, 4 por 200 metros, e fomos à semifinal e definiram um calendário para chegar à final ligeiramente diferente do habitual, e por isso nós ficámos numa posição que supusemos, toda a gente supôs que que não tínhamos passado à final. Pronto, e então era a final da prova, começámos a arrumar os barcos, pôr nas capas, etc. E eu estava curiosa de saber que tempo é que tínhamos feito e como é que tínhamos ficado. Eu sempre fui assim, e andei lá a ver nos cartazes o que havia afixado, e chego ao... Já estava vestida, estava toda a gente já pronta para ir pôr embora. Coisas pronta para ir embora, e os treinador e na altura estava como team leader o José Garcia nessa prova, e o treinador era o Richard, e já tinham também ido, não sei, para a Torre ou algo assim, e fui ver e começo a ver que nós aparecíamos na lista em primeiro, e aquilo começou-me a fazer confusão, e eu, então, mas isto não tem resultado, e percebi que estávamos na final. Quando percebo que estávamos na final e vejo horas, estaríamos a uns minutos da prova começar, toca a correr para lhes dizer, e recordo-me perfeitamente da Teresa a dizer, mas eu acabei de pôr creme nas mãos, e eu não dava para segurar as pagaias. Exatamente, toca a tirar os barcos, a arranjar forma de nos vestirmos, mas depois onde é que estão as credenciais para entrar na água? Ou as outras equipas começaram a perceber a nossa situação, e um treinador espanhol, que entretanto faleceu, pegou nas coisas e disse, eu sou agora o vosso, eu levo-vos, e nós pegamos no equipamento, nos barcos, vamos para o controle, e lá entramos e fazemos e fomos quartas classificadas. Ora. E foi uma situação muito caricata. Claro que nunca me tinha acontecido e nunca veio mais a acontecer, mas numa prova tão sui generis, claro, que nós nunca tínhamos participado, e tivemos assim uma situação, na verdade já era um momento de descontração, porque aquilo não é uma disciplina olímpica. Claro. Nós, quando vamos a estas provas, vamos focados nas disciplinas olímpicas. Pronto, mas gostamos de fazer tudo aquilo que, se nós treinamos tantos dias, e as provas acabam por ser tão poucas, são tão poucos dias no claro, volume de treino que nós fazemos, tudo aquilo em que nós podemos participar, nós gostamos de o fazer, e pronto, claro, e por isso foi uma situação muito caricata, que quando nos encontramos e falamos, rimos-nos sempre, porque
É qualquer coisa Foi mais de nervo inesperado. de ir para a água do que fazer a prova em si. Foi. depois, Não, mas é engraçado porque parece que ouvi uma história semelhante. Foi semelhante, foi semelhante. Foi parecida. Mas agora aproveitava para te fazer exatamente a mesma pergunta, Tiago, que assim o momento mais caricato que tens da tua ainda curta, mas já muito valorizada carreira. Pá, assim, esse desafio, que eu me lembro assim mais, não é mais recente, mas aquele primeiro, foi que em 2019 nós estávamos a preparar um K4 Júnior, neste caso é sub-18, para ir para Europeu Mundial, e nós tínhamos 5 pessoas para 4 lugares, neste caso. Por isso havia o rapaz que ia a 4, estavam a trocar entre dois, íamos fazer controlos de 500 metros, tínhamos tido o briefing antes de ir, vai ser controlos de 500 metros, vai ser um agora, e depois, passado 1h30, vai ser o segundo, e o que fizesse melhor tempo ficaria o K4 definido para ir ao Europeu, nesse caso. E nós, também, pode ser assim um bocadinho de tema de gestão do tempo, há uma maior descontração, no horário do controle é ao meio-dia, mas nessa altura acho que eu para mim agora, controlos é fazer exatamente igual à prova, é para chegar a hora, Claro. Nessa altura havia uma descontração, temos mais um bocadinho, não há problema. E estávamos a fazer o nosso aquecimento, até que o Tiago, que é o treinador, ainda é treinador de seleção, mas agora está nas raparigas, era o nosso na altura, Tiago Lourenço, e ele, antes de alinhar, vira-se em altos 400, e o controle era até aí, era 500, e nós 400, estávamos bem confusos, como assim 400? E ninguém queria perguntar, porque já estávamos a levar na cabeça, não íamos levar mais na cabeça ainda, por isso ok, disse, malta, vamos aqui pensar, fazer como se fosse 500, mas aos 400 acabamos se for preciso, uma coisa assim, pronto, mas fazemos ao máximo sempre. Pronto, e foi combinado. Chegou aos 400, o Tiago não mandou parar, por isso continuámos. E nós, havia outro K423 a fazer controles também, perguntámos, então afinal o Tiago disse que era 400, e eles, não, o Tiago disse 4 cepos, que eu estava a chamar-nos cepos, 4 cepos. Pronto, e foi isso. Nós estivemos ali, ainda já é uma situação de nervos, de repente, estamos ali, então não era 500, agora é 400. É 400. E afinal éramos só literalmente 4 cepos num barco, confusos com o que é que estávamos a fazer. Muito bom. E foi o barco que ganhou, por acaso. Foi o barco que a seguir correu bastante pior. Ora, então para sempre ainda foi um bom resultado. Foi um bom resultado, para 4 cepos foi um bom resultado, exatamente. Pronto. Agora já estamos a terminar esta conversa agradável que estamos a ter, e eu gostaria de lançar um desafio a ambos, tanto ao Iago como à professora, que é, numa primeira instância, quando pensamos em canoagem, professora, irei começar por si, quando pensamos em canoagem, que 3 palavras é que lhe ocorrem? Haverá vários pontos de vista que me ocorrem, mas o primeiro que me ocorreu, e algo que agora me torna para mim a canoagem apelativa, que é a natureza. Ok. Depois também penso que no meu caso preencheu em termos competitivos e de alto rendimento grande parte da minha vida, não é uma palavra, mas olha. E depois também é amizade, no sentido onde eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que atualmente, por quem gosto muito de estar, e é um ambiente que gosto de continuar a viver, agora com baixa performance em vez de alta. Mas ainda se mantém ativa, professora. No baixo rendimento, mais nas competições do que nos treinos, mas gosto de continuar a aproveitar a modalidade, a prática e tudo aquilo que envolve a sua prática, estar com os outros canoístas, com pessoas que também gostam daquilo que nós gostamos. Muito bem. E tu, Iago, 3 palavras? Canoagem, vou subscrever também a da amizade, que a verdade é que os meus melhores amigos são de longe a malta que vem comigo de seleção, e mesmo a malta do clube. Acho que são as pessoas que eu tenho mais ligação, mesmo que não tenhamos tanto contato durante muito tempo. É exatamente como falei há bocadinho, há sempre muitas histórias, estamos juntos e relembramos, e que foram momentos, dos melhores momentos das nossas vidas, foi em situações de prova, pré-prova, treinos, o que seja. Por isso também digo família, que como você disse há bocadinho, toda a minha família faz canoagem, toda a minha família apoia o que nós fazemos. O meu irmão e a minha irmã, neste momento, também são... O meu irmão faz parte da seleção, a minha irmã também gosta muito de remar, não tem tanta vontade de ser de alto rendimento, mas também faz parte do desporto. E depois acho que vou dizer assim 2 palavras em uma, que é estranho, mas o sofrimento e o prazer, que muitas vezes eu acho que nós atletas de alta competição somos masoquistas. É um amor-ódio. É verdade. Não é uma questão de ser amor-ódio, é que sofremos todos os dias, mas é o que nós gostamos de fazer. Estamos aqui a sofrer. Claro. Porque parece que a sensação de sofrimento vai dar um maior prazer e uma maior glória no futuro, que vais saber que todo o teu trabalho há de ser recompensado de uma maneira ou de outra. Exatamente. E acho que acaba por ser por aí.
Agora, no sentido inverso, portanto, já que estamos a falar da carreira dual, pergunto 3 palavras que definem a Universidade de Coimbra. Excelência. Acho que o Rui Toy ia ficar orgulhoso de dizer essa palavra. Excelência. Invicta, pode ser. Pronto. Muito bem. E também muito estudo, neste caso estudo, acho que é a palavra mais, não a primeira coisa que eu pensei, mas não me lembro mais nada agora. Certo, e para a professora agora numa visão diferente, enquanto docente, talvez 3 palavras. Enquanto docente? Diria no seu todo, todo. Assim, atualmente isto de definir em palavras, eu estou a dificultar da vida, mas ou a não cumprir o que me estás a... mas atualmente é uma parte considerável da minha vida. A Universidade de Coimbra é algo que eu me dedico diariamente e que com os colegas, com a Universidade, com todos tentamos colaborar e contribuir para que a Universidade seja cada vez melhor. Exatamente. E por isso é claramente uma parte muito importante da minha vida atualmente e no qual eu me dedico, e por isso dedicação talvez seja a palavra mais indicada. Depois também, de certa forma, retribuo algo que eu durante muitos anos estive nesta dinâmica dual, e por isso eu também sinto como uma oportunidade de retribuir aquilo que nesses anos, que foram ainda um conjunto de anos muito considerável, porque eu entrei para a Universidade de Coimbra como docente em 2005 e estive no alto rendimento até 2016, e por isso é a minha oportunidade também de retribuir esta dedicação que eu atualmente tenho, retribuir à Universidade aquilo que eu, enquanto estudante, enquanto docente, me deram essa oportunidade. E claro que para mim a Universidade de Coimbra, o Mondego é também chave. Claro. É chave como atleta, é chave como docente, porque agora não tenho tanto essa oportunidade, mas nos primeiros anos claramente a minha docência também era muito relacionada com o Mondego. Claro. E por isso esta relação tão próxima e que para um canoista é fantástico, que é a Universidade de Coimbra e o Rio Mondego. Muito bem, muito bem. Pronto, então terminamos da melhor forma. Infelizmente já estamos mesmo a terminar este episódio do C Sport Talk. Contudo, gostaria de agradecer tanto ao Iago como à professora pela vossa disponibilidade. Deixar uma nota, não se esqueçam de reforçar o agradecimento aos vossos pais, portanto, também é importante, tanto ao Iago como à professora Beatriz. Para os que nos acompanham, agradecer também esse mesmo acompanhamento e garantir que voltaremos em breve com mais episódios e mais novidades. Até breve.